Fala pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Vamos falar desse jogo da seleção brasileira diante da equipe da Colômbia, mais uma rodada das eliminatórias da Copa e mais uma decepção. Já havia sido o jogo contra a Venezuela, apesar da vitória, mas que não convenceu de fato. E aí, né, as críticas caíram, justamente também aqui no canal, né? Quando eu falei que o Gabigol não teria espaço, né, na seleção brasileira, outros jogadores aí não deveriam ser convocados, enfim. E tomei muito pau aqui, eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre a mediocridade de uma seleção completa, tá bom? Mas antes, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante, ativar as notificações e vir com a gente por aqui, tá bom? Gente, vamos falar sobre a seleção brasileira, um empate contra a Colômbia, um jogo doído de assistir, ruim das duas equipes, tanto que no final do primeiro tempo as equipes trocavam passes e ninguém, né, queria atacar de fato quando entramos ali nos acréscimos do árbitro, né? A Colômbia até que expressou no início do jogo algumas chances, né? Até tentou quando o Brasil depois começou a ser um pouco melhor do que a Colômbia no jogo, mas a Colômbia vive aquela incerteza com o Reinaldo Rueda, ex-técnico do Flamengo, né? Se vai ou não para a Copa do Mundo, né? Não vive uma situação tão legal nas eliminatórias, né? Ainda não está, né, com uma tranquilidade, mas até atacou a seleção brasileira. Teve algumas chances, né? Principalmente com o Mina de cabeça, né? E depois a seleção brasileira começou a melhorar, teve um pouco mais de volume de jogo, Neymar apareceu um pouquinho, mas o que eu queria falar é sobre a situação do técnico Tite. Me parece, né? Me dá essa sensação do que ele quer ser aquele professor pardal, ele quer inventar, né? Tentando colocar Lucas Paquetá de um lado, né? Sabendo que ele joga, ele tem outra função, se a gente olhasse dessa maneira. O Neymar não estava na melhor fase, mas é o melhor jogador que o Brasil tem e eu acho que não deve sair do time, não. Muitos no Twitter até falaram que o Neymar não deveria sair. Ele até deu uma declaração no início da tarde, até saiu no Dazum, né? Que ele acabou falando que a Copa do Mundo do Catar seria a última dele, ele não teria cabeça para jogar outra Copa do Mundo ou encarar o futebol, né? Mas eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre a mediocridade do técnico Tite. Eu acho que tá na hora, né, desse cara sair da seleção. Porque é o seguinte, né? Vamos colocar quem? Não sei, dá um jeito. Mas o Tite não dá para continuar, não dá. Além de inventar muito, né? Além de querer fazer as coisas do seu jeito e não querer escutar, eu acho que o Tite sai dessa situação de um treinador que foi campeão do Corinthians, tem uma passagem muito brilhante, até levou a seleção brasileira às quartas de final, tudo bem, vamos fazer jus aqui que as eliminatórias da Copa do Mundo da seleção brasileira é impecável em relação aos pontos, mas o time não joga. Apostar em Fred, Lucas Paquetá, né, jogadores desse jeito, a seleção brasileira, Gabriel Jesus é outro nome, então acho que se depender, né, desse tipo de situação, acho que o Brasil vai sofrer muito quando pegar uma seleção muito forte como França, que foi campeão da National League, né, a própria Espanha que está nessa fase de transformação com o Luiz Henrique, né, dando mais espaço para a garotada, e outras, né, seleções aí como Bélgica também, eu acho que a seleção pode sofrer também. A própria Itália que foi campeão da Eurocopa. Então, eu acho que está na hora, né, de alguma coisa a CBF fazer para tentar, né, fazer essa mudança do comando técnico, porque se você tem outros jogadores que você pode optar, eu não digo que tem jogadores brilhantes, né, no futebol brasileiro ou no futebol mundial que possam representar a seleção brasileira, mas eu acredito que tem outros jogadores que possam, né, ser muito melhor, por exemplo, do que o próprio Fred que eu falei aqui. Eu acho que precisa alguém para ajudar o Casemiro a ser o volante, né? Ele já testou o Gerson por ali, né? Vive altos e baixos também. Eu acho que vai precisar buscar, né, até a Copa do Mundo do Catar alguém que possa fazer essa função, né? Eu gostei muito mais uma vez do Rafinha que entrou, jogador de velocidade pelo lado do campo, e eu acho que pode ser uma boa sacada aí do técnico Tite. Eu acho que é uma das poucas, né, uma das poucas sacadas que o técnico tem. Mas apostar, mais uma vez falo, né, apostar em Gabriel Jesus, apostar em Fred, nesses caras aí, o Brasil não passa, né, de uma fase muito boa na Copa do Mundo e não vai chegar, eu acho, a brigar por algo, né, na Copa do Mundo do Catar.
É a minha opinião, né? Como eu falei, né, no vídeo anterior, eu tomei muita paulada aqui no canal, mas é assim mesmo. Né? A gente vem para falar a verdade e falar o que a gente pensa em relação ao que está passando a seleção brasileira, tá bom? E eu acho que é isso mesmo que deve acontecer. Eu acho que deve passar por uma outra transformação, apesar de estarmos aí há um ano da Copa do Mundo do Catar, tá bom? Te inscreve no canal, deixa seu like, sempre é muito importante sempre ter você aqui no canal, comentando, interagindo, curtindo, né? Se inscrevendo no canal, que sempre também é de grande importância, tá bom? Um abraço a todos e até